Rapaz, o Jornal Interativo sempre inovando. E hoje nós estamos iniciando uma nova coluna dentro do Jornal Interativo, o jornal que está virando televisão, que são as histórias do esporte. E para contar essa primeira história, vamos pegar um dracenense que viajou o mundo inteiro e que começou comigo aqui no jornal Tribuna do Povo na década de 80, Valmir Jorge. Bacana. Um prazer tê-lo aqui. Você que começou como impressor do Jornal Interativo, do jornal Tribuna do Povo, né? E rapidamente foi indicado pelo senhor Vitor Martins para não trabalhar mais no jornal impresso, mas para ir para a rádio, que você era um cara que falava muito e seria se dar bem. Trabalhava o serviço lá no jornal. Mas deu certo. Deu certo. Comecei na Rádio Nova Dracena, aí rapidamente fui para São José dos Campos, e de São José me convocaram para a Rádio Bandeirantes de São Paulo no esporte. Aqui em Dracena eu comecei como redator, tenho até a carteirinha até hoje da falecida Rádio Nova Dracena. Aí apresentava o programa tal, o JB e o Peninha, junto com o Marinheiros, Antônio Carlos Marinheiro, falaram: estamos precisando de um plantão, Carlos Gomes não quer fazer mais, você não quer fazer o plantão? O que é plantão? É isso. Comecei a fazer, fui para São José fazer o tal do plantão. Olha o gol, loteria esportiva, blá. Inclusive tem uma história bacana em São José, quando eu era plantão, que um camarada foi me substituir, e em Taubaté, o Taubaté estava na primeira divisão, estavam jogando Taubaté e Palmeiras. E o cara estava lá, eu tinha que fazer um outro trabalho, fazer uma reportagem extra naquele jogo, Taubaté, e o cara gritou pro narrador Alberto Simões: olha o gol! O Alberto narrando, Palmeiras e Taubaté, olha o gol, Edmar, Taubaté 1-0, e o plantão, porque ele acabou de deu o detalhe do gol, o plantão: olha o gol, cara, o gol onde? Gol em Taubaté, Edmar, Taubaté 1, Palmeiras 0. Porra, mas é o jogo que nós estamos fazendo. Porque tinha dado na Bandeirantes. E depois de São José eu acabei indo para Bandeirantes ser plantão. E um dia eu estava em Sorocaba, eu não sabia por onde você andava, eu estava em Sorocaba e estava jogando Corinthians e Portuguesa dos Esportes. Eu saindo de Sorocaba um sábado à tarde, e o Fiore Gigliotti estava transmitindo o jogo, falou: fala, Valmir Jorge. Eu pensei, falei: Valmir Jorge? Falei, será que tem outro? Será que tem outro cara desse, rapaz? Não é possível. Aí ele falou: o moço que veio de Dracena. Aí eu arrepiei tudo, cara. Fiquei muito emocionado naquele momento. Porra, mestre, foi mesmo, daquela época. E o Fiore falava muito de Dracena. O Fiore, aliás, é o Fiore, o Flávio Adalto, que era nosso comentarista, que também está aqui numa dessas fotos aqui, Copa do Mundo, foi o melhor chefe que eu tive de equipe na Copa 94 nos Estados Unidos, Flávio Adalto. Ele sempre falava assim: você é português, tá bom? Eu não sei o que vocês tinham para esse lado de cá. Por causa de ter os jogos regionais, e ele era o diretor de esporte da secretaria. Então o meu contato era com ele, não era com o secretário. E a gente tinha um contato muito grande, e ele sabe o sacrifício que nós fizemos para fazer os jogos de 83, que a secretaria não tinha ninguém para fazer, e pediu, pelo amor de Deus, para a Dracena fazer. Em 41 dias nós realizamos os jogos aqui. Ele sabe que ele está devendo um grande favor para a Dracena. Uma visita, um carinho e tal. Sim. Inclusive naquele jogo de 83, eu me lembro, foi ali a primeira, eu nem imaginava que um dia eu fosse chegar numa Rádio Bandeirantes em São Paulo e tal. Foi ali a primeira experiência que eu tive, porque era uma época bacana, que o pessoal mandava gente de Jaú, me lembro até hoje de um jogador chamado Ferretti, que não deu certo, mas vinha gente de Jaú, de Marília, queria saber, ligava na Rádio Nova Dracena, e eu era o cara que estava na redação, eu era o plantão. Então eu fazia boletim desses caras, esses para São Paulo, porque tinha a delegação daqui, através da secretaria. Então aqueles jogos foram marcantes aqui para a cidade e também para a gente profissional de rádio. Você começou aqui, correu o mundo inteiro, trabalhou em várias rádios. Que rádios que você trabalhou? Então, daqui da Bela, eu vou tomar esse papel do Lelo aí, viu? Sim. Eu vou tomar esse papel dele. Daqui de Dracena, eu fui para São José dos Campos, da Rádio Clube, e de lá direto para Bandeirantes. Aí a Rádio Bandeirantes passou por uma mudança, saía repórter, entrava repórter, e eu como plantão fui para a reportagem. Na verdade, o Otávio Muniz foi para a TV Bandeirantes, e eu estava apresentando um programa chamado Bandeirantes Boa Noite. Já tinha saído do plantão e tinham me chamado, o Malioca, para fazer o artístico. Como eu disse, eu ficava sempre ali rodeando o corredor da Bandeirantes, aí fazia o jornalismo, faltava alguém: você não pode fazer o repórter Bandeirantes da noite? Posso. Então eu me apresentava para tudo. Aí me chamaram para fazer o artístico, fiz o artístico 2 anos, o Bandeirantes Boa Noite e tal, gostavam muito. Aí me chamaram para ser repórter. Eu falei: acho que eu não, repórter, plantão, tudo bem, mas repórter. Aí me disse: fica uma semana vendo o que faz o Ligeirinho. O Fiore me falou, e o Zorzeto, Tadeu Zorzeto, Pedro.
Voltei no fim da semana e falei, não, o que o Ligeirinho faz no rádio eu consigo fazer. Aí na época o Fiore falou, e com uma voz melhor, né, Dracena? Eu falei, Fiore, então tá. E aí eu comecei como repórter, e numa sequência muito rápida, aí saiu o Roberto Monteiro para comentarista, eu fui subindo, crescendo, eu passei a ser o primeiro repórter da Bandeirantes. E ali a gente foi para a Copa do Mundo, porque graças a quem? Ao São Paulo Futebol Clube. São Paulino não gosta disso. Mas eu era o 5º repórter da Bandeirantes, quando eu entrei como repórter, São Paulo tinha caído para a 2ª divisão. A pseudo segunda divisão do Fará naquele ano. E o São Paulo, como foi para a 2ª divisão, eu era o 5º repórter, então eu cobria a 5ª equipe, que era o São Paulo naquele momento. Só que o Fará naquele ano ele mudou o estatuto, ele disse assim, nesse campeonato, o melhor da primeira fase, os 3 melhores vão fazer um quadrangular com o melhor da primeira fase da 2ª divisão, uma chamada Série B. Do Paulista. E aí acabou sendo o São Paulo. O São Paulo montou aquele esquadrão com esse camarada aqui, com esse mestre nosso aqui, ó. Ele montou esse esquadrão e aí ganhou tudo, ganhou aquele campeonato e tal. E aí o São Paulo voltou a ser linha de frente e eu, como repórter do São Paulo, acompanhava o São Paulo. E aí fui pro mundo inteiro, ganhei o mundo com o São Paulo. Você participou de quantas Copas do Mundo? Eu participei dos Estados Unidos nesse período como repórter, em Dallas nós ficamos. Depois eu fiz a França. Ali foi uma maravilha, viu? Ali me confundiram com o Yannick Noir, você acredita? Então, tem a foto aí, eu estava na torre, eu de terno e gravata, chegou um senhor e se vous plaît, monsieur, la pitié. E eu falei, pô, o cara... Aí eu estava com um amigo francês, o Pepe, ele falou assim... Eu falei, o cara tá me chamando de Monsieur Noir, Monsieur Noir. O Yannick, eu não sou, o cara falou assim, um filho dele de 4 anos, você é o Yannick Noir, aí pro pai também. Aí perguntou pro cara de onde era, o cara era lá do interiorzão da França, e o cara falou, pô, tirei de terno, bonitão, tirei a foto, olhei pro cara, aí chegou uma menina assim, Monsieur Noir, não sei o que, tirou uma foto também, eu falei, velho, acabou, velho, deixa eu sair daqui. E aí saímos rapidinho, o pessoal perguntando, eu falei, não, vai dar confusão, os caras vão ver que eu não sou o cara. E eu tava muito parecido com o ex-tenista Yannick Noir, que inclusive tem casa em Salvador, na Bahia, que depois de muitos anos eu conheci o cara na praia. Mas eu não falei pra ele que eu fui ele um dia, não. Mas isso é importante. Mas... Isso na África, 98. Depois de 2006, Alemanha, cobri também. E foi interessante que pela Transamérica, a gente fez toda a cobertura do Brasil, eu e o Roberto Carmona, de carro. E eu dirigindo. Então a gente ia um dia ou 2 antes e tal. Então foi uma experiência inesquecível, porque eu consegui cobrir todos os setores. E de Dortmund, onde o Brasil fez 2 jogos, eu ia muito para Amsterdã, porque eu tenho amigos lá que tem um bar chamado Olelê, que é no brasileiro, então era outra história. Eu tinha um carro que andava 280 por hora. Primeiro dia eu fiquei impressionado, filmei, gravei. Eu estava na 3ª faixa na Autobahn, na Alemanha, e quando você olhava aqui do lado, passava a cara assim, parecia que você estava 60 e os caras estavam 120. Lá é liberado, né? Lá nas autobahns é liberado. Se o seu carro anda 400, você pode andar 400 por hora. E você via Maserati, Ferrari, os caras... E eu ali, caramba, estou 260, estou achando que estou estourando. Mas você teve uma participação na Bandeirante com... O mestre. Com o mestre Fiore Giliotti, né? Que... Pelo visto, ele gostava muito de você. Ele gostava muito de mim, dava muito conselho, mas ele dizia que eu dava muita dor de cabeça, porque ele falava assim pra mim. Teve um caso aí de um jogo aí que foi mal explicado. Não, o Fiore era assim, Zé, Deus do céu, Arminha, bom dia, se Deus quiser, muito católico, falava baixinho assim. E aí teve um jogo, São Paulo e Palmeiras, naquele período que o São Paulo começou a crescer, que eu disse, em 83. E eu fui cobrindo o São Paulo e um camarada cobrindo o Palmeiras. O camarada quis pegar o meu equipamento, que o dele estava dando pipoca, ele, como tinha mais tempo de casa, veio e puxou meu equipamento. Eu falei, não, velho, eu preciso disso aqui, eu estou cobrindo o São Paulo, o Fiore, não sei o que, chegou agora, quer sentar na janela, aquelas conversas. Eu falei, se você puxar esse meu equipamento, eu vou dar um tapa na sua orelha. E ele, e saiu. Aí o Fiore me chamou, Valmir Jorge, a hora que eu fui pegar o microfone bom, o cara tinha pego. Ele puxou, eu puxei, no que ele veio, eu já cobri. Ele deitou, me levantou, eu estava com uma capa, eu usava uma capa bacana. Tem uma capa dessa aqui, deve ser essa aqui, ó. Eu usava uma capa. Deixa eu mostrar aqui, essa capa aqui, que você está com nada mais, nada menos que o grande Denner. Com o Denner. A maior expressão da Portuguesa de Desportos. Então, e aí o cara agarrou no meu colarinho, foi uma confusão. Aí isso o jogo rolando, 1-0 São Paulo, gol do Dinho, aquele volante. Deus do céu, torcida brasileira, balão subindo, Valmir Jorge. Nada. O Valmir Jorge, Azevedo Marques.
Tem alguma coisa acontecendo lá, não. Fiore, tá tendo uma confusão atrás do gol e os repórteres da RB 840 estão separando. Tudo bem, daqui a pouco volta para mim, Jorge. E acabou o jogo, Miller, esse jogo aí tava duro. Ele falou, não, o jogo até que foi equilibrado. Agora, o que aconteceu aí fora? Eu tomei uma justa causa que depois o excelente João Zanfornin conseguiu reverter, me deram uma semana de suspensão, fui para Baraquçaba e fiquei lá descansando. Qual que foi a sua emoção em encontrar no futebol profissional brasileiro, paulista e brasileiro, figuras como Edu Dracena e o Adriano Codorninha? Com o Adriano. Hoje o Rodrigo Caio também, né? Então, mas o Rodrigo Caio eu não peguei. Embora eu cobri o São Paulo como setorista por 8 anos, aí até hoje entro lá, vi o Rodrigo treinando, mas nunca tive um contato com ele, bater papo, trocar ideia, eu não o conheço. Mas o Adriano eu convivi muito mais tempo, tanto no São Paulo, quando ele voltou, ele foi emprestado, jogou no Botafogo, então eu tinha com o Adriano contato. E o Edu, a gente teve uma experiência que ele também ele lembra triste. Eu tenho até hoje a camiseta que ele me deu da seleção. A gente foi para o Chile, ficamos em Concepción, depois fomos para Vinha del Mar, aquele pré-olímpico de 84. O Brasil iria para a Grécia, para a Olimpíada de 84, e eu estava cobrindo a seleção de futebol. E o Edu Dracena era o capitão dessa seleção. E a gente acabou perdendo para o Paraguai por 1-0, gol de um cara chamado Vaca, e o Brasil ficou fora daquela Copa. Entraram Paraguai e Argentina. Foi uma das grandes decepções na minha carreira. Ia para a Grécia, pô. Eu ia cobrir o Edu Dracena, capitão da seleção, e eu falava, o Edu vai levantar aquela taça lá na Grécia. O Brasil vai ganhar a primeira medalha de ouro. Né? E era um baita de um time. Diego, Robinho, Edu Dracena, Alex, tinha o Gomes, que era o goleiro do Cruzeiro. O Ricardo Gomes pegou a base do Cruzeiro campeão, do Santos campeão de 2002 e o Cruzeiro 2003, que era o campeão brasileiro do Luxemburgo, aquele que voou. E levou essa gente, botou de fora o camarada lá, que eu não lembro o nome, o lateral esquerdo que veio da Holanda, e só. E eram esses dois times. Não andou, cara. Paulo Almeida, esse time não jogou nada. Robinho pipocou. Aliás, depois o tempo mostrou que o Robinho também foi lenha verde, hein? Só fazia fumaça. Só contra o Corinthians. Você teve no meio de craques como Roberto Carlos. Roberto Carlos, ele foi oferecido ao Corinthians, eu acompanhei essa história. Mas o Vicente Matheus não quis porque pediram um X. O representante dele era um cara chamado Oliveira Júnior, que era radialista, repórter de Campinas. E aí eles queriam jogar no Corinthians, tanto que ele encerrou a carreira praticamente no Corinthians. E aí não, o que aconteceu? A Parmalat estava voando, muita gente queria o Roberto Carlos já na Copa de 94, no lugar do Branco, que não estava bem, meu amigo Branco, que também me deu um prêmio internacional por conta daquela Copa. E o Roberto Carlos acabou no Palmeiras, virou o que todo mundo conheceu e o Corinthians perdeu. Me dá aquele jornal, cara. Os jornais da Arábia. Da Arábia, cara. Da Arábia, tá aqui, tem vários aqui, né? Olha, esse camarada aqui, vou te contar, é uma figuraça, viu? Porque ele deve ter aprontado muito. Porque você pega um jornal da Arábia Saudita. Esse é o Estadão deles. Esse aqui é o principal jornal da Arábia, né? Que você... 1997. Está aqui o rei Farhad, né? Que levava o nome da Copa. Eu só quero que vocês prestem atenção no tamanho do espaço que o Frei Farhad tem aqui. Tá? Agora eu quero que vocês olhem no canto direito do jornal, no mesmo jornal, o tamanho do Valmir Jorge. Como é que você teve um destaque desse, cara? Que depois, inclusive, eu tomei emprestado uma caneta do rei. Não vou falar roubar, que é feio, né? Tomei emprestado. Primeiro, o detalhe do jornal. Logo que eu cheguei, porque tinha o seguinte, também uma outra coisa que eu via e até hoje acontece. O jornalista sai do Brasil, vai para, sei lá, Paris. Ele desce no hotel, quer saber onde que é o treino, onde a seleção vai treinar o time, aí volta pro hotel, passa a matéria, o cara não vive o local, não conversa com os outros. Por isso que até hoje tem muitos repórteres que viajaram na minha época, então os caras viajaram o mundo e não falavam idioma nenhum além do português, porque só convivia com brasileiro. Você fala quantos? Eu me comunico bem em inglês, em francês, espanhol, mentia bem em italiano, em convívio com o pessoal de rua. O cara fala, porque você fala fluente? Não, eu me comunico, que há uma diferença muito grande. Então o camarada falava assim, pô, Valmir, eu ia na rua, conversava com o povo na rua. E na Arábia foi assim, comecei a levar jogador para os caras entrevistar tal, e vice-versa. Aí eu fui no supermercado, num shopping center, com os jogadores depois de um jogo, os jogadores foram, e a gente ficou tocando samba, batendo na mão, chamou a atenção, chamaram a polícia religiosa, queriam me prender de qualquer jeito. Aquele negro, um detalhe, Zé, na Arábia Saudita você não encontra negro
na sociedade. O negro como é que chama? O beduíno do deserto, e ele vai até a margem da cidade para trocar coisas, tal. Ele não frequenta a sociedade. E os caras viam aquele negão cabeludo andando para cima e para baixo, e aí eles queriam me prender de qualquer jeito. Esse aqui quem que é? Esse aqui é o Zagallo, esse é o repórter que era o meu amigo, e aqui eu ainda estava sem o turbante. Foi depois desse jogo. Aí no shopping chamaram a atenção, segundo eles, eu chamei a atenção das meninas, e o cara queria me levar para uma delegacia, tal. Os caras, pelo amor de Deus, não vai, senão você some aqui na Arábia, pega o seu passaporte, você não sabe o que vai acontecer. Aí eu fui obrigado a botar o turbante, né? Falei, então tá, porque o meu cabelo comprido, botar o turbante e andava lá com ele. Aí chamava mais atenção. Nossa. Cumprimentava os caras em árabe, respondia uns negócios ou outro. Eu fiz um caderninho com um árabe que morava lá, porque é o seguinte, o Guarani de 78, você lembra? Esse Guarani de 78, ele fez uma excursão para a Arábia Saudita contra o Rio Helal. E o Pernambuco era o fisioterapeuta lá, do Guarani naquela época, do Careca. O Renato tinha um problema no joelho, ele que cuidava. Chegou lá, foi na época que o filho desse rei... o Renato Permurcho. O filho do rei tinha caído no jet ski, que era novidade no mundo, e ele foi o primeiro a comprar o rei lá, o filho dele. E lesionou a coluna, o moleque não andava. O Pernambuco, com tratamento natural, que ele era naturalista, tal, não comia carne também, ele pegou e começou a tratar o filho do rei voltou a andar, claudicava, tal, até jogava futebol. Sim. Então, qual foi o prêmio que o rei deu para ele? Ah, você não vai mais embora para o Brasil. Não, mas eu tenho família lá que se dando, você não vai mais embora. E o rei, quando fala isso, você tem que obedecer. Ele levou a família para lá e mora até hoje lá na Arábia. E nós jogamos até bola com o filho do rei. O Antônio Edson no gol, o cara chutou uma bola, o Antônio Nicão caiu. O cara assim, não, respeito, respeito. Assim eu não preciso de fazer gol, não. Deixa que eu faço. Fizeram um pênalti lá, o príncipe foi lá e cobrou. Jogamos bola com o filho do rei Farrad dentro do castelo, que ele tem lá parece um mundo. Tem um outro mundo. Tem campo de futebol, piscina, tudo dentro do castelinho dele lá. Então, e esse time aí. E aí eu comecei a usar esse turbante e andava para cima e para baixo com esses caras. E qual uma fase que você achou assim, que estava no auge? Por exemplo, aqui você está com... Aí eu estou com Sócrates tomando cerveja, que novidade, não? Não, que novidade. Isso daí, o Raí tinha um jogo chamado todo ano no Morumbi, que depois que teve aquela briguinha lá, eles pararam. Amigos do Raí, amigos do Leonardo, que também foi um dos maiores caras que eu conheci no futebol, que marcou. O Léo está aí aqui em algumas fotos, um cara que marcou muito na minha carreira. O Leonardo, esse daí. O da cotovelada no Teb Ramos, você não fala, pô, ele foi desleal. Não foi. O Teb Ramos, certo? Pode pegar a imagem e voltar, agarrou e puxou a camisa dele, ele deu uma cotovelada no braço do cara para tirar. Só que no que ele girou o corpo, o Teb Ramos tropeçou no calcanhar dele e estava caindo. No que ele deu a cotovelada para o cara soltar a camisa dele, o cara estava caindo no tropeção, pegou a cabeça do cara. Foi uma coisa que, nessa aqui também foi no consulado da Arábia Saudita. Falaram, depois do jogo, se o Brasil ganhar, vai ter surpresa. E tinha. Foi o único lugar que ele tomou cerveja na Arábia Saudita, foi aí, ó. Pode ver que o Leonardo está sempre comigo nas fotos, onde ele está, tipo eu com ele, sei lá, sempre perto. Ele me chamava para trocar ideia, para conversar. E outro que os caras xingam até hoje, eu xingo como técnico, mas como pessoa foi uma puta lição, o Dunga. Cara educado, gente boa, conversava sobre todos os assuntos. Cara fantástico, Dunga. Foi uma experiência boa. Viajei muito com esses caras aí. Você está aqui, nessa foto aqui, você está entrevistando o grande centroavante do Santos, da seleção brasileira, que o Brasil só foi para a Copa do Mundo de 70 por causa desse camarada. Cadê esse cara? Desse cara, porque quem resolveu os problemas com o Paraguai foi ele. Esse cara era o maior parceiro do Pelé, né? Escuta, 70 não, 62. 62. Foi pro Chile, a Copa do Mundo do Chile. Isso aí, Coutinho. Você é Coutinho. O maior parceiro... Gente boa demais, os caras falavam, chama o Pelé de negrão, né? O negrão às vezes deixava vindo de cabelo em pé. Por que, Coutinho? O Santos ia jogar em tal lugar, a cota era na época $1.200, que na época era um absurdo. 1.200. Aí o Pelé falava, quanto é que vai ser o cachê? Todo mundo vai ganhar $40. Eu quero $60. Não, 40 igual, então eu não vou. Aí se o Pelé falasse não ia, caía para metade, $600. Aí os caras ficavam adulando ele, vamos, negão, vamos. Aí, peraí. O rei era danado, velho. Gente, esse Valmir tem história para dar com pau. E a gente tem que mostrar isso aqui, Cafu. Tele Santana foi julgado na Federação Paulista de Futebol, Zé. Porque é o seguinte, ele falava assim, teve uma época que os caras suspendiam o técnico. Hoje estão dando até cartão pro técnico. Mas então essa história é antiga. Aí o Tele Santana falou, a próxima vez que ficarem pegando meu pé, eu vou sair do banco e vou embora.
do jogo, no meio do jogo. Não tem nada no Estatuto da Federação que me proíbe de fazer isso. Estamos em Campinas, São Paulo e Ponte Preta, fizeram um pênalti no Macedo, e não deram. Pô, não sei o quê. Aí foi lá, o Ronaldão deu um carrinho no cara, levantou um tal de Adrianinho, deram um pênalti para Ponte Preta. O Tele simplesmente levantou e saiu, foi andando. E ele saiu, eu saí atrás. Eu nem fiquei para cobrança do pênalti, fui atrás do Tele. Ele, eu não posso falar. E eu acompanhei a televisão mostrando aquilo. O Tele foi para julgamento durante a semana, o advogado, o doutor José Carlos, chegou e me ligou e falou assim: Valmir, você não pode pegar aquele, a Bandeirantes não autoriza aquele som. Eu falei: não, porque o Tele não falou nada, eu só tentando, o senhor vai embora, você aí não diz nada. Pô, o que a gente pode fazer? Eu falei: se quiser, eu posso ir lá testemunhar o que o Tele me falou fora do ar. Você pode fazer isso? Pedir autorização da Bandeirantes? Pode, fui seu testemunha do Tele. Aí, olha, ele me disse o seguinte, que ele não podia dar entrevista e que ele ia embora, que ele tinha prometido. Estava um garfo no São Paulo, aliás, eu estava atrás do gol e não foi pênalti mesmo, tá? Mas aí já é um outro detalhe. Ele deu o depoimento, ele foi absolvido, sempre que ele me encontrava, ele me chamava para tomar uma Quilmes. Sabe o que é a Quilmes? A cerveja argentina, que era a preferida dele. Lá, isso quando eu estou falando, me chamava lá, em Córdoba, que a gente fez 2 Libertadores, São Paulo sempre pegando time argentino. Aí ele me chamava e falava assim: você é chato. A outra coisa, eu falava: mestre, posso fazer 2 perguntas? Eu vou tomar banho, eu espero o senhor, eu ficava esperando. Aí ele vinha, gravava, Tele, tal assunto, não sei o que, Tele, a seleção brasileira, não sei o que, inclusive, obrigado, Tele, são 2 perguntas. Aí ele ficava, no começo, depois ele falava, eu falei: chefe, são 2 perguntas. 2 perguntas você me responde andando, então não tem porque você não me dá entrevista. Porque ele não tinha paciência com ninguém, mas quando ele parava para falar, era igual o Tele Santana. Ele queria que você ficasse ouvindo, para depois editar. Falar: não, são só 2 perguntas. Da corda. Já deu. E esse cara aqui? Esse aí, Dodô, eu o apelidei de o sorriso do gol. Esse cara foi o protagonista de uma das histórias mais fantásticas do futebol, que até hoje eu bato palma para ele. Esse cara fazia gols maravilhosos, a torcida do São Paulo tinha um histórico naquele período de mandar bons jogadores embora. França, Dodô, o próprio Kaká, Luiz Fabiano, que eles gritavam que Luiz, pipoqueiro, né, que também é um grande amigo meu, tá por aqui, alguma foto do Luiz Fabiano comigo. E aí então eu falava essas histórias pro cara: pô, Luiz pipoqueiro, Luiz não sei o quê. E o Dodô tinha feito 5 gols contra o Cruzeiro no Maracanã. Você lembra? No Mineirão, você lembra dessa história? Sim. Que ele foi o único jogador a fazer 5 gols, um clássico que ele chamava. Então, aí chegou, pegaram no pé dele: ô, Dodô, não sei o que. Ele meteu um gol, mas aquele padrão Dodô, e saiu correndo e virou e fez isso pra torcida do São Paulo, e tipo assim, vai jogar em Jaú. Vai jogar em Jaú, correndo, comemorando, fazendo isso. No dia seguinte mandaram ele embora, né? Aí ele foi pro Santos, aí rodou por aí. Não, esse cara jogou, acho que pelo menos umas 30 equipes, porque ele corria, acabava... Aí foi pro Fluminense, foi... Não, depois que ele saiu de São Paulo, aí foi pro Japão, aí virou rodando o mundo. Até hoje é meu parceiro, pai dele, meu amigo também. E agora esse daqui também, outro um dos melhores de todos os tempos, cara. Como pessoa... Roberto Carlos. E aí eu lamento que ainda hoje... Ele é de Garça. De Garça. Ele é respeitado como o maior lateral esquerdo de todos os tempos da história do Real Madrid. No Real Madrid tá lá, ele na seleção de todos os tempos. De todos os tempos. Aí os caras ficam pegando no pé: não, mas é arrumar meia. Eu fico pensando: pô, a gente tem uma mania, às vezes boba, nós brasileiros, de valorizar o lado ruim do cara. Esse cara aqui, por exemplo, até hoje ele está no Hall da Fama, nos Estados Unidos. Carl Lewis. O corredor que ganhou o maior número de medalhas de ouro. Tem gente que ainda falava o quê? Ele ganhou porque o Ben Johnson... Pô, se o Ben Johnson estava dopado e foi punido, tá certo. Como, você lembra da menina lá, a Florence Griffith Joyner, que morreu tal, que até hoje não quebraram o recorde dela, ficou comprovado, o próprio americano fala que eles não consideram aquelas medalhas. Porque a menina se dopou, ela fez uma vez 100, 200, daí alguns anos ela morreu. O marido dela, o Joyner lá, que também era corredor, que dopava a mulher. Sim. Ela virou um homem assim, de um dia pro outro, e acabou morrendo por isso. O Carlos esse aqui foi não. Campeão de 100, 200, 4x100 e salto de distância. Salto de distância. E uma simpatia. Recorde mundial em todos. Gosta do Brasil, gostava muito de Ivan Lins. Isso aqui nós estamos em Johannesburgo, ou Joanesburgo, na África do Sul, no evento que ele foi convidado, e eu estava cobrindo a seleção brasileira, ficamos trocando ideia, fomos almoçar depois. Gente boa esse, ele gosta muito do Brasil, gosta de Ivan Lins, ele cantava, e uma música igual, essa moça tá diferente, pô, coisas que... Bom, se largar aqui é 2 horas de entrevista, tem que falar com esse moço aqui que tem
uma consciência de tudo que ele foi. Tem saudade desse tempo? Cara, eu tenho, mas eu vivi bacana. Esse cara que estava tomando sorvete, sorvete de cevada, ele me contou um negócio que eu vou levar pro resto da minha vida. Aí nesse evento perguntaram, o Raí comentando assim, pô, o Sócrates não tem material do tempo do Corinthians, o Dr. Sócrates, camisa e tal. Ele falou assim pra gente, naquela época, eu vivi tão bem aquela época, democracia, eu não gosto de ficar falando isso, nem guardei a minha mulher, a mulher dele na época, que às vezes tem uma coisinha ou outra. Ele falou assim, eu até hoje estou aqui com vocês, estou vivendo muito bem esse momento, vamos tomar cerveja e tal. Amanhã eu já vivo outro dia, eu vivo um dia por dia, eu não fico guardando coisa, camisa e tal. Então essas fotos eu guardei aqui, porque minha filha Evelyn, ela sempre, pode ver que é do tempo de fotografia. Nos meus últimos anos de carreira, acho que eu tenho uma coisa ou outra no Facebook, eu tenho lá Profissão Repórter 1 e 2, que eu também tenho lá uma porção de outras fotos, do pessoal de cobertura de COP. Tino Marcos, durante muito tempo a gente viajou junto, que é uma pessoa fantástica. Então, e aí você vai guardando, porque o Davi me falou, traz uma foto lá, eu trouxe essa aqui da primeira etapa, mas da segunda etapa eu tudo digitalizado. Mas eu tenho saudade, sabe do que, velho? Eu tenho saudade das viagens e dos lugares que a gente conhecia. Eu chegava de manhã no hotel, deixava fazer meu check-in e já ia andar pelas ruas. Aí que você aprende a comunicar na rua, aprende um pouco da malandragem. Há um mês e pouco eu estava na Catalunha, que está tendo esse problema político lá, de separação, e nas ruas você vê, aí você ouve, não é um político que vai te falar, é você ver a situação de quem está lá, troca ideia, você passa assim como um local. E assim foi na Alemanha, quando eu fiz a Copa do Mundo, assim foi na África do Sul, que é até hoje um dos países mais desiguais do mundo, e embora com tudo isso, lá se fala pelo menos 14 entre dialetos e idiomas. Qualquer morador de rua fala o afrikaner, que é o inglês deles lá, o inglês, e aí fala o Kossa, o Zulu, ou o Sranka, um dos vários dialetos. E aqui a gente mal fala o português, isso aí que me deixa triste. A educação, cara, eu não tive a oportunidade, você tem. Você chega na rua, você encontra um jornal caído, você pode estudar, quando você tem vontade, velho. Aqui em Dracena eu fiz até a 5ª série e ainda corrido de lado. Mas eu procurei aprender pela vida. Valmir Jorge, encerrando a primeira fase das histórias do esporte. Provavelmente a gente vai voltar para falar de outras etapas, de outras situações no momento propício. Agradeço muito. Valeu, mestre. Esse aqui é meu mestre, aqui não foi meu professor na prática, mas foi meu professor de vida. Troca ideia com o Zé a vida inteira. No jornal, quando eu ia para a rádio, sempre via. Ô Zé, eu vinha encher o saco dele. Aí ele me deixa falar, eu não paro mais. Deixa eu quietar. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu estava sentado na minha sala aqui, o Valmir apareceu. Escuta, eu fiquei sabendo que você precisa de um impressor no jornal. Falei, preciso, você tem experiência? Ele falou, não. Eu ia falar... Que ano isso? Foi lá atrás. Fala o ano pra gente saber. Em 1980 algumas coisas. Aí eu ia falar para ele que não dava, né? O cara não tinha experiência, como é que vai enfiar o papel na máquina e podia pressar a mão, aquele problema todo. Eu falei, Valmir, ele falou assim, mas eu não sou burro, eu posso aprender. Ele está contratado. Começa segunda-feira. Eu comecei. Está contratado. Foi desse jeito que ele começou a trabalhar comigo e graças a Deus seguiu o carreira. Talvez ele não saiba, eu vou contar porque já passou um tempão, o cara tá grande, ele não vai bater mais no cara. No jornal dele tinha um professor chamado Mauro Canella, e os caras trabalhavam lá à noite para fechar o jornal, e aí quando eu fui, me chamaram para ir para a Rádio Nova Dracena, me falaram que eu tinha que ser redator. Aí eu de noite, o cara fechava o jornal, falava, não, a gente abaixava a porta e ficava dentro, eu treinando na máquina de escrever do Zé, para poder ser redator da Nova Dracena. Eu falava, mas não deixa o português saber. A máquina tá aí. Tem ainda isso? Tem, lógico. Treinava com a porta baixada. Ganhei muito dinheiro naquela máquina, rapaz. Nossa. Ele tem um programa de rádio agora na... Estamos na 95 FM, isso. A partir das 8 da noite, Valmir Jorge achou. Convidamos gente de Dracena, tivemos o prazer de ter a presença do mestre Zé Narciso lá. É isso, 95.3 FM 95 de Dracena. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Salam aleikum.